Olá, minha gente, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio muito grande te receber aqui. Eu já quero te convidar a se inscrever no meu canal, te convido a ativar o sininho de notificações, assistir as mensagens que eu tenho aqui gravadas, compartilhar com outras pessoas e deixar também o seu comentário, né? Fala aí para mim de onde você está me assistindo, fala aí para mim como essa mensagem chegou até você. Vai ser muito bom poder te conhecer. Eu estou todos os dias ao vivo às 8 horas da noite lá no meu perfil no TikTok. Nós realizamos ali um encontro com pessoas do bem, com pessoas do evangelho, com pessoas do amor. Eu não tenho nenhuma religião, nenhum vínculo religioso, nenhum vínculo institucional. Eu estou pregando o evangelho conforme Jesus, sem nenhum cunho religioso, sem nenhum dedo da religião ou das denominações, né? Eu só estou aqui anunciando o evangelho do jeito que Jesus pregou. E um grupo de pessoas tem reunido comigo com essa mesma visão, com esse mesmo entendimento. Algumas pessoas entendendo, outras já entenderam, e tem algumas que ainda não entenderam. E essas que ainda não entenderam, a minha oração é que venham a entender também. Eu sei que é um processo complicado, porque a religião manipulou, adestrou e condicionou as pessoas a acreditarem naquilo que eles ensinaram como sendo verdade. E quando chega alguém ensinando e desfazendo a mentira da religião, para muita gente isso é um desespero muito grande. É por isso que de vez em quando tem alguns comentários de pessoas me criticando, me xingando. Já fui chamado de Satanás, de diabo, de anticristo, de tanta coisa. Mas o que importa mesmo é pregar o evangelho. E eu acredito que tais pessoas, enquanto vêm aqui para me criticar e para me xingar, elas estão ouvindo a palavra. Elas nem estão percebendo, mas a semente está sendo plantada no coração delas. E o Espírito Santo é quem se encarrega de convencer o homem de todas as coisas, não é verdade? Então, se você quiser participar ao vivo comigo, vai lá para o meu perfil no TikTok. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E você, todo dia às 8 horas, eu estarei lá esperando você. Você que está aqui ao vivo comigo no TikTok, continua curtindo, continua compartilhando. Já estamos chegando a 51.900, quase 60 mil. Daqui a pouquinho a gente chega a 60 mil likes, minha gente. E é isso aí, pessoal. O tema da mensagem de hoje, se você já pegou sua Bíblia, pega a Bíblia aí para você acompanhar comigo. Pega também uma caneta, um papel para você anotar, tá bom? O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. É uma pergunta que muitos de nós já fizemos várias vezes na vida. E a pergunta é: para que ou por que eu fui ferido? Por que eu fui ferido? Nós passamos por situações na vida que deixam em nós algumas cicatrizes, algumas marcas. Foi exatamente por isso que eu coloquei essa canção agora, antes da gente iniciar a palavra. Canção Cicatrizes, da Bruna Carla. Porque essa canção diz que daquela dor, daquele sofrimento, daquele momento enfrentado, me restou a cicatriz. E hoje, agora à tarde, eu estava pensando em o que eu iria falar aqui hoje. E muito embora vocês saibam que eu tenho trazido mensagens aqui voltado ao confronto ao sistema, mas hoje eu comecei a recordar quantas vezes eu me fiz essa pergunta: por que eu fui ferido? Quem me acompanha e me vê quem não me acompanha ainda e me vê pela primeira vez, às vezes acha estranho o formato da minha cabeça, né? São cheios de cicatrizes aqui, atrás da minha cabeça, aqui, tudo cheio de cicatrizes. E teve um dia na minha vida que eu estava diante do espelho e olhando para essas cicatrizes, olhando para essas feridas,
eu me fiz exatamente essa pergunta: por que eu fui tão ferido assim? Por muito tempo na minha vida, eu tentei esconder todas essas cicatrizes na minha cabeça. Por muito tempo na minha vida, eu ficava só de boné, playboy do boné, escondendo todas as cicatrizes das 5 cirurgias que eu passei, que eu passei por elas. Porque eu me envergonhava dessas cicatrizes. E nesse dia, eu tava tão chateado, desiludido da vida, que olhando para o espelho eu perguntei: meu Deus, por que tanta cicatriz, por que tanto sofrimento, por que eu fui tão ferido assim na vida? Fato é, minha gente, que a gente enfrenta coisas na vida que nem sempre a gente tem resposta. Fato é que foi te ensinado pelo sistema religioso que o fato de você ser um frequentante de alguma denominação, ou o fato de você confessar, crer em Jesus, você está isento dos problemas. Isso é uma grande mentira. Isso é um grande engodo. Não existe isso. Foi o próprio Jesus quem colocou os pés dos discípulos no chão quando disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o que é aflições? Bom, aflições é a possibilidade de você desenvolver uma doença que você tem tanto medo de tê-la. Aflições é aquele dia que você acorda e olha para o seu filho dentro do berço e ele está lá imóvel, tetraplégico, não consegue se mover, e você olha na janela da sua casa e lá está o filho do seu vizinho com toda a saúde do mundo, e por mais que pareça uma ironia, o seu vizinho nem religioso é. O seu vizinho nem em Deus fala. E você que se considera uma pessoa tão próxima de Deus, né, uma pessoa tão amiga de Deus, tá aí passando por esse problema com um filho enfermo em casa. Que é aflições? Aflições é a possibilidade de você ficar desempregado. Aflições é a possibilidade de faltar alimento dentro de casa. Aflições é a possibilidade de você ser abandonado por alguém que você ama. Tudo isso faz parte daqueles que estão no mundo. Porque no mundo, e enquanto no mundo, nós teremos aflições. Jesus, ele nunca fez um marketing fajuto, falso, acerca do que é viver o evangelho. Quem faz esse marketing mentiroso e fajuto é as denominações religiosas, é as instituições, é a religião, é o sistema. É o sistema que prega que se você vier para a nossa igreja aqui, você vai ser próspero. É o sistema que ensina que se você fizer a campanha aqui, você vai ser abençoado. Onde você colocar a planta do seu pé, vai ser seu. É a religião que coloca isso na sua cabeça. E é por isso, minha gente, que tem tantas pessoas decepcionadas com o evangelho. Porque isso que foi apresentado a essas pessoas não é evangelho. Não é evangelho. Isso que foi apresentado a essas pessoas é uma mentira, é um engano em nome de Jesus. Porém, as pessoas acreditam que o simples fato de ter o nome Jesus, o simples fato de no discurso falar a palavra Jesus, quer dizer que é do bem, quer dizer que é do amor, quer dizer que é de Deus, quer dizer que é evangelho, e não é. Jesus, olhando para os seus discípulos, ele falou algo que a maioria dos líderes, dos grandes mestres da história, não tiveram a coragem de falar. Sócrates não falou, nenhum dos filósofos gregos falaram, só Jesus que teve a coragem de falar. Falar o quê? Que em meu nome, disse Jesus, em meu nome muitos serão enganados.
Sabe, Jesus ele é tão realista em relação a essa deturpação que aconteceria no Evangelho. É tão realista a respeito dessa deturpação que ele deixa claro que viriam muitos em nome dele, falando o nome dele, pregando com a Bíblia na mão, citando textos bíblicos e enganando a muitos. E infelizmente é o que está acontecendo. E as pessoas vão entrando nessa, pensando que se for para determinada igreja, ou para determinada religião, ou para determinada denominação, a sua vida será uma isenção de problemas. Aí quando chega lá dentro, sabe qual é a estratégia que eles usam? É a seguinte: se tá tudo bem, é porque tá com a gente. Agora, se não aconteceu o que eles prometem, é porque você não tem fé. Perceba a estratégia do sistema. Quando as coisas estão tudo bem com você, eles falam: é claro, está frequentando a nossa igreja, é claro, é um dizimista, né? Entrega dízimo. Agora, quando o negócio começa a dar ruim, é porque você não tem fé, é porque você é carnal, é carnudo, como eles falam, né? É terra seca. Mas enfim, e dentro do sistema tem muitas pessoas frustradas, porque entraram lá dentro esperando a isenção dos problemas. E quando chegaram lá, perceberam que não muda coisa nenhuma. Quando chegaram lá dentro, perceberam que tudo continua do mesmo jeito. Às vezes até piora, né? Às vezes até piora, porque vem também os traumas que eles próprios criam nas pessoas. E fica a pessoa muito frustrada. Agora, o Evangelho ele não te faz esse marketing mentiroso. Jesus diz: no mundo tereis aflições. E a pergunta que eu fiz e que talvez você já fez na vida é: por que eu fui ferido? Por que eu já passei por tudo isso? Será que tem algum propósito nesse sofrimento que eu enfrentei? Eu quero ler com você um texto que está aqui em Atos capítulo 28. Que eu vou ler com você a partir do versículo 1. Atos 28, a partir do versículo 1. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que o nome desta ilha era Malta. E os moradores dali nos trataram com muita bondade. E como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira para nós. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando de repente uma víbora, ou em outras traduções, uma cobra, fugindo do calor do fogo, agarrou-se na mão dele. Outra tradução diz: picou a mão dele, né? E os moradores, quando viram a cobra pendurada na mão de Paulo, comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar e mesmo assim a justiça divina não o deixa viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Aí agora vamos lá para o versículo 7, tá assim: perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a um homem chamado Públio. Ele era príncipe dessa ilha. E Públio nos recebeu muito bem, e durante 3 meses fomos seus hóspedes. E o pai dele, o pai de Públio, estava doente, acamado, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto e fez uma oração. E agora que eu quero que você marque aí na sua Bíblia. Paulo entrou no quarto e fez uma oração. E pôs as mãos sobre ele e o curou. Pôs as mãos sobre ele e os curou.
No versículo 3 diz assim que enquanto Paulo jogava graveto no fogo, uma cobra picou, feriu a mão de Paulo. No versículo 8 diz que Paulo impôs as mãos sobre o pai de Públio e o curou. Silencia, por favor, esse som personagem, que ele é um personagem, nem gente ele é. Então, silencia, por favor. Ou não tem nenhum moderador meu aqui? Deixa eu esperar silenciá-lo. Isso. Fica no Hades, meu querido. Aí no Hades, o seu lugar fica caladinho, tá bom? Minha gente, perceba que Paulo, ele tá com a mão ferida, com a mão que foi machucada, picada por uma cobra. E de repente, ele fica sabendo que tem um homem doente na ilha. Ele está com a mão ferida, ele está com a mão machucada. E ele fica sabendo que na ilha tem um homem doente. E o texto diz que Paulo foi até a casa desse homem. Chegando ali, encontrou esse homem acamado, com febre e disenteria. E Paulo estende as mãos sobre ele e o cura. Eu não sei se você conseguiu pegar esse detalhe, mas a mesma mão que foi ferida, a mesma mão que foi machucada, a mesma mão que foi picada, está sendo estendida para curar alguém. A mesma mão que foi machucada está sendo estendida e tocando alguém que necessita. A mesma mão ferida está curando o outro. Por que fui ferido? É a resposta que Deus me deu quando eu me fiz essa pergunta. Por que tantas cicatrizes? Por que tantas feridas? É porque Deus sempre usa as nossas feridas para curar o outro. Nunca é sobre nós, é sempre sobre o próximo. Tudo que você passou e passa na vida tem como propósito, minha gente, servir o próximo. É que você foi tão acostumado a olhar para o seu próprio umbigo que você não consegue entender que Deus está criando em você o remédio que vai curar alguém. Agora, é decisão sua usar a sua ferida para dar uma desculpa para Deus e dizer que não vai fazer, ou usar a sua ferida para curar alguém. Porque você pode muito bem dizer assim: olha, meu Deus, escolhe outra pessoa, porque eu não posso, eu não consigo, eu não aguento, olha a minha limitação. Eu poderia fazer isso, né? Tô aqui numa cadeira de rodas, quem ainda não me conhece, eu tô numa cadeira de rodas, deixa eu balancear um negócio aqui, deixa eu consertar de novo. Tô fazendo besteira aqui, né, gente? Peraí. Quem não me conhece, eu tô nessa cadeira de rodas desde os meus 10 anos de idade. Passei por 5 cirurgias na cabeça, cheio de cicatrizes na cabeça, não sei se dá pra ver. Né? Meu corpo foi todo deformado por causa da minha deficiência. Eu tive uma doença chamada osteoide deformante, doença que atrofia os ossos. É conhecida pelas pessoas comumente como ossos de vidro. Já quebrei os meus ossos mais de 22 vezes. Passei assim por momentos que eu não gosto de lembrar. E eu poderia usar tudo isso para falar para Deus: ah, Deus, não, mexe com outro, eu não quero, eu tenho tantas limitações. Mas eu tive a segunda opção, que é usar tudo isso, todas as minhas limitações, todas as minhas feridas e as minhas cicatrizes, para poder ajudar alguém, para poder estruturar ou ajudar pelo menos alguém a estruturar a sua fé. Eu decidi, através das minhas limitações e das minhas cicatrizes, estender a mão para curar um necessitado. Agora, a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito com as suas cicatrizes?
O que você tem feito com as suas limitações? O que você tem feito com as dificuldades que você enfrentou na vida, com as marcas que sobrou, que ficou em você? O que você tem feito com elas? Você tem usado as suas cicatrizes apenas como desculpa para fugir daquilo que você pode fazer? Você tem usado as suas cicatrizes para se esconder atrás delas e dizer assim: eu fui tão magoado, eu não aguento porque eu tenho traumas. Ou você tem usado essas feridas para curar pessoas necessitadas, porque o que você passou no passado, tem muita gente passando hoje esperando ouvir você dizer para elas que vai passar e que vai dar certo. Agora você é tão mesquinho, você é tão arrogante, soberbo, que você quer guardar isso para você. Sabe, gente, o pior tipo de sofrimento é aquele sofrimento que a gente não aprende nada com ele. Agora, quando a gente aprende com o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento e se torna aprendizado. Então tudo que você passou na vida, meu querido, minha querida, é um aprendizado para você ensinar alguém, acolher alguém, estender a mão a alguém. E quando eu falei, iniciando essa mensagem falando sobre cicatrizes, eu falei sobre as cicatrizes que eu tenho na cabeça, né? Cicatrizes que são visíveis no meu corpo. Mas quantas pessoas têm cicatrizes que não estão no lado de fora, estão no interior delas? Quantas pessoas que têm a alma ferida, a alma machucada? Quantas pessoas foram pisadas pela vida? Seu passado é uma tristeza só. A sua história é um sofrimento terrível. São cicatrizes que eu não vejo a olho nu, mas se sentarmos para conversar, você deixa transparecer as cicatrizes que tem na sua alma. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem feito com isso? Será que você tem dormido abraçado todas as noites com esta mágoa do que te fizeram no passado? Será que você tem dormido acorrentado todos os dias, todas as noites, relembrando e chorando e soluçando com o que mamãe fez comigo, com o que papai fez comigo? Será que você tem vivido acorrentado nessas lembranças e não tem ressignificado tudo isso e entendido que tudo que você passou é para ajudar alguém hoje que está na mesma situação que você esteve um dia? O que você tem feito com as suas cicatrizes? Por muito tempo eu tentei escondê-las. Por muito tempo eu me envergonhei delas. Por muito tempo eu as usei para confirmar a minha falta de sorte. Quantas vezes na vida eu questionei, perguntando: meu Deus, porque logo comigo tem tanta gente? Porque logo eu fui ter essa enfermidade? Olha que arrogância, olha que egoísmo, que egocentrismo, né, gente? E cada vez que eu fazia essa oração, eu não percebia que eu estava apenas sendo um narcisista egocêntrico. Porque, em outras palavras, eu estava dizendo: Senhor, essa doença podia ter surgido em outra pessoa. Sabe, minha gente, às vezes nós somos arrogantes, egoístas e nem percebemos o quanto somos. Sabe o que Deus me fez entender? Que o que eu passei e o que eu passo não era para nenhuma outra pessoa passar, era para mim mesmo. Porque o que eu passei, o que eu passo, do jeito que eu passo, quem suporta sou eu. Eu não estou menosprezando a sua dor. Talvez o que você passa em outro aspecto seja maior que o meu problema. Mas nesse quesito que eu enfrento, para mim é o que eu precisava enfrentar. Agora, essa desculpinha que a gente dá para Deus e dá para a vida, para poder, eu vou ficar trancado dentro do quarto e não quero ver ninguém,
porque tadinho de mim, coitadinho de mim, dozinha de mim. Viver não é para frouxo, minha gente. Me desculpa a minha sinceridade. Viver não é pra gente frouxa. Viver é pra gente corajosa. Quem disse que viver é fácil? Quem disse que acordar de manhã e encarar a vida é fácil? Não é. É só para quem tem fé. É só para quem tem coragem. É só para os fortes, como o Walter está dizendo. E deixa eu te dizer uma coisa. Você não chegou até aqui hoje porque você é fraco. E nem porque você é forte. Você chegou até aqui hoje, sabe por quê? Porque você foi carregado pelo Senhor e é a sua fraqueza que te torna forte. Porque quando você está fraco, ou aparentemente fraco, você é carregado nos braços por Ele. Portanto, minha gente, a palavra de hoje é essa. Por que fui ferido? Talvez você já se perguntou. Por que eu passei por tudo que eu já passei? Talvez você já se perguntou. E hoje a resposta está chegando até você. É porque Deus estava forjando você, estruturando você para curar outras pessoas. Deus estava fazendo de você o remédio da enfermidade de muita gente. E você nem entendeu, mas enquanto você sofria, Deus já estava olhando você curando pessoas. Enquanto você sofria, Deus já estava te vendo sendo resposta de oração de pessoas. Use as suas feridas, use as suas cicatrizes para curar outras pessoas. Porque o que você passou não é sobre você. Nada é sobre você. Tudo é sobre o próximo. Eu tenho dito aqui sempre que o Evangelho é sobre o próximo. Viver o Evangelho não tem nada a ver com ir em um lugar. Viver o Evangelho não tem nada a ver com ter o nome escrito no hall de membro de uma denominação. Não, isso é ser crente. Viver o Evangelho não é ter uma carteirinha de membro. Não tem nada a ver. Não é ser um louvorista ou guitarrista, ou seja lá o que for. Não, viver o Evangelho é servir o próximo. Porque o Evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. É por isso que Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele disse: meu Pai que está nos céus. Não. Ele não ensinou os discípulos a dizerem meu Pai. Ele ensinou os discípulos a dizerem Pai Nosso. É só no Evangelho que há essa concepção de que o Pai não é meu, o Pai é nosso. É só no Evangelho. E quando eu falo Evangelho, eu não estou falando de religião, porque Evangelho não é religião. Religião é o cristianismo. E cristianismo não tem nada a ver com Cristo. Cristianismo tem a ver com Constantino, que eu ensinei ontem aqui. Tem muita gente que pertence ao cristianismo achando que está vivendo o Evangelho. Não, você está servindo ao cristianismo. Você está servindo à sua denominação. Você está servindo ao seu líder. O Evangelho é isso que o Nabi acabou de comentar. O Evangelho é Cristo. O Evangelho passa por fora desse sistema religioso. E o Evangelho, diferente da denominação, da religião, porque enquanto a religião ensina você a possuir, a adquirir, a ganhar, enquanto a religião diz, me dê, o Evangelho diz, estenda a mão e dê. Enquanto a religião te ensina a querer para si, o Evangelho te ensina a compartilhar. Lembra quando Jesus multiplicou o pão e os peixes? Ele não multiplicou para si, ele multiplicou para distribuir. Na religião, eles te ensinam o seguinte: cheguei nessa igreja com um carro e hoje eu tenho 2 carros. Cheguei nessa igreja com
uma empresa quebrada e hoje eu tenho 5 empresas. Cheguei nessa igreja com um salário e hoje eu tenho 10 salários. Isso a religião ensina. O evangelho ensina. Cheguei aqui com um pão e reparti com os que precisavam se alimentar. Cheguei aqui com o que tinha, e o que eu tinha já não era mais meu, eram de todos, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. É por isso que a ordem no Evangelho não é um dízimo de 10%. A ordem no Evangelho, ou a lei do Evangelho, é a lei do amor e da generosidade. No Evangelho, você não contribui com 10%. Você contribui com aquilo que você generosamente propõe no seu coração. O Evangelho é um chamado. O Evangelho é um chamado a servir e não a ser servido. O Evangelho é um chamado a considerar o outro superior a si mesmo, mas é todos. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz, considerai cada um o outro superior a si, na verdade, quando se há essa consciência, ninguém é superior a ninguém. Porque enquanto eu te considero superior a mim, você me considera superior a você. E na verdade, quem é superior aqui entre nós dois? Ninguém. Superior é Cristo, é só Ele. Este é o espírito do Evangelho. O Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre o meu próximo. As minhas feridas não é sobre mim. As minhas feridas é sobre o próximo. Porque nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre o outro. Porque quando a gente estende a mão para o outro, para o necessitado, para o que precisa, nós estamos estendendo as mãos para quem, minha gente? Quem se lembra? Quando a gente serve o necessitado, a gente está servindo a quem? Isso aí, quando a gente serve o necessitado, nós estamos servindo a Cristo, estamos servindo a Jesus, estamos servindo a Deus. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Cristo. Amém, minha gente?